Na Band News FM, é Brasil que não acaba mais. Com Maiara Bastianello e Marcelo Duarte. O É Brasil que não acaba mais começa agora. E começa agora fazendo uma viagem de 10 mil quilômetros pelo Brasil com o Roberto Tavares e com o pai dele, o Antônio Tavares. Eles vão passar por 13 estados, mais o Distrito Federal, com suas motocicletas, acompanhando jogos do Brasileirão das séries A e B. Isso tudo faz parte do projeto Gambler's Trip. E eles vão explicar pra gente o que é isso. E eu começo perguntando pro Roberto. Roberto, pra que time você torce? Eu sou gremista desde criança e fanático. Já viajei muito para assistir os jogos do meu time e o meu pai, que vai comigo, é santista. Pensei que você torcesse pro Motoclube. Poderia, mas não é o caso. Bom, aqui, teu projeto é inteiro em cima da motocicleta, é isso? Exato. Eu e meu pai vamos dar uma volta aí de 10 mil quilômetros pelo Brasil, acompanhando partidas de futebol, eu numa Harley, o pai na outra, e aí a gente vai rodar até Fortaleza, depois vamos fazer Sudeste e o centro do Brasil aqui e retornamos pro Sul. Mas não é tudo jogo do Grêmio, não? Não, nem posso fazer só jogo do Grêmio, senão o pessoal vai me chamar de clubista. E começa agora na cidade de São Paulo, no bairro do Pacaembu, onde está localizado o Museu do Futebol, que acaba de completar 10 anos de vida. E para comemorar a data, o museu abriu uma nova exposição temporária. Clássico é clássico e vice-versa. Nós vamos conversar agora com a diretora de conteúdo do Museu do Futebol, a Daniela Alfonsi. Daniela, quantos clássicos do futebol brasileiro ganharam destaque nesta exposição? Bom, são muitos, né? Toda cidade tem o clássico que é chamado seu, mas a gente fez algumas seleções, né? Para trazer mais informação, a gente separou 45 clássicos de todos os estados brasileiros, sempre com o princípio de onde a rivalidade é mais forte, né? Então, as capitais, os estados e algumas cidades do interior aqui de São Paulo são contempladas também. Mas fora isso, a gente traz curiosidades de clássicos menores, menos conhecidos, mas que estão presentes em diversas cidades do Brasil. Dá alguns exemplos pra gente desses mais desconhecidos, assim, pelo menos pra quem não é da cidade, né? Tem muita gente que trabalha isso a partir principalmente dos nomes, né? O que faz um clássico ser clássico é principalmente um jogo que recebe um nome diferente, tem uma história do confronto. E aí a gente traz, por exemplo, o clássico do milho, de uma cidadezinha, daí são cidades produtoras, milho, soja, né, que são cidades daí produtoras desses produtos, né, agrícolas, e que tem ali seus times de futebol, e aí tem essa rivalidade ali presente, né? Então tem esses exemplos, tem clássicos que os nomes são formados pelas siglas dos primeiros nomes dos times, né? Os mais famosos, Fla-Flu, que todo mundo conhece, ou o Grenal, mas tem muitos outros, né? Que, então, deixa eu fazer um teste. Lógica. Fazer um teste com a Maiara. Clássico Caju, Maiara, qual que é? Caju. Juventude Caxias. Tá pensando que era Cascavel? Pode ser. Não, Caju. E Juvenal, Maiara? Juvenal. Essa ela não sabe, Daniela, fica tranquila. Juventude Internacional. Não, conta pra ela, Daniela, qual que é o Juvenal? O Juvenal é o Juventude Nacional? Juventude Nacional de São Paulo. Você acha que é tudo no Sul agora, Maiara? Que fácil. Tradicionais aqui da cidade, quer dizer, clássicos que hoje em dia ninguém mais vê, mas já era clássico, né, num determinado período aí do futebol aqui da cidade. Lembrando que, por que é o regional, né? Por que é essa coisa de estar na mesma cidade? Isso de você fazer confrontos com times mais distantes é mais recente na história do futebol brasileiro, né? Então, trazer um pouco esse começo da história. Tudo isso começou quando a gente se deparou que o derby, né, o Corinthians e Palmeiras, ia fazer 100 anos de confronto. E é um dos principais clássicos do Brasil, né, Corinthians e Palmeiras. Desculpem todos os outros, mas acho que tem aí, né, toda uma simbologia do verde e do preto, né, os corintianos que não usam verde de jeito nenhum e vice-versa. Eu não tenho nenhuma peça verde. É verdade. Então a gente, e isso é assim, porque você tem esse clássico há tanto tempo, né? E perdura até hoje, né? Como que começa a história desse clássico? Aí a partir disso a gente
resolveu retratar também outros clássicos do Brasil, né, do país, desde o primeiro, que é o clássico vovô, que é Botafogo Fluminense, também do comecinho do século, até esses mais curiosos aí, de cidades pequenas que ninguém conhece, né? Uhum. E um pouco isso, é o que quem está próximo de você que te provoca, né? Uhum. O time que está lá no outro estado pode até ser um time grande, importante, pode ter uma certa disputa ali, dependendo do campeonato, dependendo da posição, mas o que faz você ter o rival mesmo é quem está ali do seu lado. O time da rua de cima com o time da rua de baixo, é o clássico da infância, né? Eu lembro, Daniela, de ter entrevistado uma vez o lateral direito do Corinthians, José Maria, e ele contou que na Libertadores de 77, eles torceram para cair fora logo da Libertadores, porque eles tinham que disputar o Campeonato Paulista, que era o mais importante. Né? Imagina, porque era a rivalidade local que era importante. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Então todos a bordo agora, que nós vamos para Boracéia, no litoral norte de São Paulo, conversar com Ambrósio Inheque. Ele tem 76 anos, é aposentado e construiu uma casa na forma de um barco, que virou atração turística no condomínio em que ela está atracada. Seu Ambrósio, por que nasceu esse sonho de fazer uma casa-barco, mas não dentro d'água? Veja bem, eu como eu já havia feito outras construções, eu decidi fazer uma construção que saísse fora do prumo e fora do nível. Uhum. Com isso, eu me inspirei num barquinho de pesca que eu tinha, que estava em Bertioga, entendeu? Uhum. Aí foi que veio a inspiração de fazer uma casa diferente, tipo barco. É um barco mesmo, né, seu Ambrósio? Conta pra gente como que é, descreve aí. Então, esse barco ele tem 75 pés de comprimento. Ele tem, na parte inferior, ele tem 2 suítes, 2 salas, uma grande e outra menor. Tem um lavabo, um banheiro e uma despensa. Uhum. A entrada é só feita pela popa. A entrada e saída é feita pela popa. Ela só tem uma entrada só. A cozinha fica a este bordo ou bombordo? Não. A gente não usa a cozinha no barco. A gente usa uma cozinha caipira que fica na edícula aqui atrás do barco. Certo. Ah, tá. E as janelas são como se fossem escotilhas mesmo? Não, as janelas são todas as janelas feitas de vidro, tipo ônibus. Que foi justamente no começo, quando eu construí, eu comprei janelas usadas de ônibus. E aí, na reforma que eu fiz agora por último, que está fazendo 1 ano e meio mais ou menos, eu fiz essa janela com a estrutura inoxidável e fiz os vidros já máximo ar. Eu mudei o tipo da janela. E o pessoal do condomínio acha diferente? As pessoas param pra ver, já se acostumaram? Sim, Como é tem a muita relação? gente, o condomínio assim já acostumou, né? Mas tem muita gente que entra aqui pra tirar foto, enfim, fazer perguntas, coisas assim, entende? E começa agora com a voz que você mais ouve em todos os veículos do Grupo Bandeirantes É o cara que Comunicação. mais trabalha. Tá em todos os lugares. Só não vi no Masterchef ainda. Não, olha, Né? Band Esportes, Mas, em breve, Rádio na próxima Bandeirantes. temporada. Seria uma tragédia. Comentarista de futebol aqui da Band News FM, que já foi também. Claro, tem Rádio Bandeirantes também. Você ouviu durante a Copa do Mundo, né? Que esteve na Rússia. Todo lugar. Liga, tá ele Esse lá. moço... Bernardo Ramos, bem-vindo! Que alegria, Maiara Bastianello, galera da Rádio Daqui Band não é News Brasil que não FM. acaba mais. Que é o único programa que ele não fez na Band News, é esse. Verdade. Ficou honrado. Eu que estava aqui no surgimento da Rádio Band News FM. É verdade, você era fechador, não Pouca era? gente sabe, mas eu tava na turma que colocou a rádio no ar Isso. em 20 de maio de 2005. A Maiara foi fechadora em várias rádios do Paraná. Ela entrava na rádio, a rádio fechava. Fechava? Legal, Bom, né, pelo menos Bernardo? esse legado Não, aí eu não deixei aqui na Band News FM. Pra lembrar que, pra explicar pro nosso ouvinte que o fechador é aquela pessoa que faz as manchetes de 20 em 20 minutos. Então, a cada 20 Naquela minutos, época não eram só as manchetes, era o jornal inteiro. fechava o jornal. Gente, trabalhando Era na Band bem News. insano, viu? Isso é- Eu hoje lembro é que eu fui fácil. almoçar pela primeira vez depois de uns 6 meses aqui na rádio. Mas eu adoro a rádio, enfim. Bom, e o Bernardo Ramos está aqui não é para falar de nada disso que ele costuma falar, é de um lado curioso dele,
que Bernardo Ramos é bisneto do alagoano, do escritor Graciliano Ramos. É isso uma aí. coisa que você comenta pouco, né, Bernardo? Muito pouco, Você muito não pouco. leu nada do seu avô? Tem medo que alguém pergunte alguma coisa? Não, eu li bastante coisa, Aliás, o meu nome é Bernardo por causa do São Bernardo. Isso que eu ia perguntar, realmente tem essa relação, então. Isso, esse belo nome Bernardo, que hoje está em moda aí, né? Na época que eu nasci em 1976, não era bem assim. E minha mãe colocou esse nome em mim. Minha mãe sempre apitava mais em casa do que meu pai, hoje eles são separados. E foi uma decisão evidentemente conjunta, porque o nome de um filho não é uma coisa assim, esse pronto, acabou. Mas foi uma homenagem ao livro São Bernardo, e eu li bastante. Livro São Bernardo, evidentemente Vidas Secas, que talvez seja a principal obra Mas dele. leu porque era obrigado na escola? Como é que era essa questão da leitura da obra do seu bisavô em casa? Curiosamente, Duarte, na escola eu nunca tive de ler um livro dele. A não ser que me fuja aqui uma coisa na memória, nem no Rio, nem em São Paulo. No Rio eu estudei no Colégio Andros e em São Paulo no Rio Branco. Mas em nenhuma dessas passagens eu tive, pelo menos, aquela leitura obrigatória, né? Mas li, e o livro com o qual eu mais, não me identifico, mas senão podem me entender errado aqui, mas o livro que eu mais gosto dele é Memórias do Cárcere. Olha só. Que é o período em que ele foi preso, perseguido lá pela ditadura de comunista, tal, que de fato ele era, pelo então presidente Getúlio Vargas, foi preso na Ilha Grande e escreveu as memórias desse período que ele passou preso. É um livro fantástico, de fato. Demais mesmo. Que virou filme em 1984. E uma curiosidade, já que o programa fala sobre isso, se vocês me permitem. Opa! Eu tinha 8 anos, eu fui no evento de lançamento do filme, lá no Rio. E a coisa que mais me encantou foi o fato de eu poder conhecer a Glória Pires, que fez o papel da minha bisavó, no caso a Heloísa, que é a primeira esposa. É a segunda. Segunda? Ah, você é do segunda. Tá. É a segunda. O meu avô é do primeiro casamento, Múcio. É um dos que sobreviveram, aliás, o único que sobreviveu dos filhos do primeiro casamento. E a Heloísa do segundo casamento, que era a mulher dele quando ele estava preso. Morreu, se eu não me engano, em 1999 ela. Ele morreu em 53, ela em 99. Em 99, exatamente. Quanta história. A sua bisavó, então, era o primeiro casamento, que é Maria Augusta de Barros, casamento que durou de 1915 a 1920. Que ela faleceu também. Ele morreu super cedo, né, seu bisavô, né? Morreu com ele nasceu em 1892, né? Em outubro de 1892. Escorpião. Olha só. Escorpião. Morreu em 53. E começa agora em Brasília, com a história do advogado Matheus Costa Ribeiro, de apenas 18 anos, que foi o mais jovem advogado do país a fazer uma sustentação oral na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Doutor Matheus, que história é essa, hein? Pois é, nem eu acredito ainda muito bem, porque foi um caso que surgiu do nada na minha vida. Eu já sabia que eu ia pegar o AB cedo, mas quando eu não tinha muito essa expectativa de já nos primeiros meses do AB conseguir chegar ao Supremo e aí conseguir esse título. E qual que era a ação? Era uma ação direta de inconstitucionalidade, era a ação direta de inconstitucionalidade número 636. E ela tratava, uma ação direta que ela faz é impugnar uma lei que eu acho que é inconstitucional. E qual é? Então, no caso, era a lei do Estado do Rio Grande do Sul, era a lei 2.258 do Estado do Rio Grande do Sul, e essa lei, ela era formalmente inconstitucional. O que significa? Isso significa que, embora o conteúdo dela fosse muito bom, ela vedava revistas íntimas de empregadores em seus funcionários. Embora o conteúdo fosse bom, ela continuava inconstitucional porque o Estado não pode legislar sobre o direito do trabalho. E no caso foi o que o Estado do Rio Grande do Sul fez. E por isso a lei era formalmente inconstitucional. E você ficou muito nervoso? Eu fiquei nervoso nos primeiros, 15, 20 segundos da sustentação, eu acho. Mas depois não, porque, aliás, o grande truque de conseguir falar em público é driblar o nervosismo inicial, né? Conseguir. E começa agora no interior de São Paulo, na cidade de Mirassolândia, que tem um projeto chamado Super Idosos, que ensina acrobacias e coreografias para pessoas da terceira idade. Nós vamos conversar com o criador do projeto, o ator e diretor Fagner Rodrigues. Fagner, esse projeto existe há quanto tempo? Olha, o projeto ele existe há 14 anos.
na cidade de Mirassolândia, aqui na região de São José do Rio Preto. E ele reúne pessoas com que idade? Olha, os idosos que participam do projeto, eles têm entre 60 e 80 anos, homens, mulheres, e é aberto à comunidade para quem quiser participar. Mas o pessoal não se assusta, não? Poxa, nessa idade, vou começar a fazer acrobacia, coreografia, vai que quebra alguma coisa, depois eu não volto para a posição original, não tem esses medos, não? O Marcelo, ele tem esse medo, Fagner, é por isso que ele tá falando. Eu só faço hidroginástica, por exemplo. Olha, é um medo comum, mas eles, no início, eles tinham bastante medo, sim. Com o tempo, a maioria deles já estão no projeto há um tempo. Mas eles passam por médico, a gente tem um acompanhamento, né? E aí eles vão acreditando ser possível. Assim, a gente vai desconstruindo justamente a imagem que a sociedade tem do idoso. E aí eles vão avançando. E com o tempo também eles aprenderam a cair, caíram bastante. Que tipo de, então, acrobacia as pessoas fazem? Olha, na verdade, assim, cada um tem um limite, uma limitação, e a gente vai procurando avançar. Alguns conseguem cambalhotas, outros parada de mão, piruleta, tem de tudo um pouco, assim, salto. São movimentos, assim, que realmente não estão no cotidiano e que causam um grande impacto, porque você vê um idoso de 80 anos, de cabeça para baixo, plantando bananeira ou fazendo outras estripulias, de certa forma, isso não é algo que a gente vê cotidianamente. É verdade. Sabe que eu tenho um trauma, Mayara, de cambalhota? Eu não sei dar cambalhota. Mentira! Não sei. E quando tinha aula de educação física que tinha que virar cambalhota, eu sempre entortava antes, sabe? Que você cai pro lado. E era um trauma pra mim. Até hoje eu não consigo virar cambalhota. Eu não consigo mais. Eu acho que eu vou quebrar o pescoço. Imagina, olha só. Mas deve ter um método, né, Fagner, pra virar cambalhota direitinho? Tem sim. A gente começa com treinamentos de solo, no colchão, de uma forma mais leve, mas eles são danados, viu? Se deixar essa turma, a gente tem que ficar vigiando, porque eles passam do limite, eles vão experimentando e pegam gosto. A gente brinca assim, que a partir do momento que perde o medo, a gente tem que estar vigiando, porque eles querem ir além. E eles adoram se aparecer, adoram que a sociedade veja o que eles estão fazendo. Então, quanto mais difícil, mais eles querem avançar. Que sensacional. E quem que é o mais velho? É o seu Deraldo, ele tem 80 anos. Que demais. Ele está no projeto desde o início, assim. Uhum. E ele faz o quê? Assim, o que ele consegue, Fagner? Ele já está, né, com uma limitação maior, mas, por exemplo, ele é base para várias acrobacias, para vários movimentos de pegada, porque algumas delas sobem no ombro deles. Uau! Então, ele é uma das bases, assim. E, na verdade, todos. O grupo, cada um tem a sua importância e eles entendem que para subir no outro, ninguém consegue nada sozinho, todo mundo se ajuda. Muito bom. Mas, e esse projeto faz tanto sucesso aí que vai virar filme, é isso, Fagner? Exato, o projeto vai virar um filme documentário, que um cineasta aqui da região assistiu uma apresentação deles e ficou encantado, e já aconteceram as gravações pararam a cidade, assim, ele foi em praça pública, todo mundo veio acompanhar, e também na residência deles, acompanhando o dia a dia. E eles estão super ansiosos para se verem para ver na tela o filme pronto. Que legal. E, enfim, para a gente é um reconhecimento de um trabalho, né, a longo prazo. Então, nunca imaginou no município de 4 mil habitantes, onde vários deles moram no sítio, muitos deles nunca foram ao cinema. Virar filme, isso é uma grande surpresa. Muito bom de verdade. Conta um pouquinho só de Mirassolândia, não conhecia, eu conhecia Mirassol. É perto de Mirassol? É pertinho. Mirassolândia é um município, como eu falei, pequeno aqui da região de São José do Rio Preto. É uma cidade satélite, que a gente chama, né? São cidades onde as pessoas, em sua maioria, trabalham em Rio Preto ou em Mirassol. E vão para lá para dormir, porque é uma cidade com pouco emprego. Os que tem são, em sua maioria, na área rural. Uhum. E o projeto se mantém lá há 14 anos, a prefeitura é parceira e atinge esses idosos de diversas camadas também sociais. E é um impacto na cidade. Hoje eles são conhecidos não só na cidade de Mirassolândia, mas na região toda.
Muito bacana. Queria agradecer a entrevista do ator e diretor Fagner Rodrigues. O Fagner está fazendo esse trabalho em Mirassolândia, os Super Idosos. É um grupo aí que, como nós explicamos, ensina, né? Ele ensina acrobacias e coreografias para pessoas entre 60 e 80 anos. Muito obrigado, viu, Fagner? Parabéns pelo trabalho e nos convide para a pré-estreia do filme. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho e gostaria de ressaltar que nunca é tarde para começar uma atividade física. É o que eu sempre digo idade pra não Maiara. é limite para nada. Então, a gente aguarda você aqui em Mirassolândia para fazer atividade com eles. Abraço. Olha, eu adoraria, viu? Eu sempre digo pra você, Maiara, nunca é tarde pra começar. Verdade. Que eu já comecei, só falta virar cambalhota. Obrigado, Fagner. Um abraço. Um abraço. E depois do intervalo, tem mais É Brasil que não acaba mais, hein? Não saia daí, nem se for virando cambalhota. Nós voltamos já. Brasil na fita. Tem Brasil na rede. Rede Band News FM. Estamos de volta com É Brasil que não acaba mais. E eu tô falando da minha vontade de comer pastel pra você já há quantas semanas? Nossa, você não comeu Eu não ainda? resolvo isso, não, porque aí eu falo assim, vou comer um pastel. Aí eu passo numa hamburgueria, né? São Paulo tá cheio de hamburgueria, acabo comendo um hambúrguer. Mas e aí tem deixo uma o pastel solução pra depois. você. Tem uma solução pra você. Qual? Misturar os dois. Um pastel de hambúrguer, um hambúrguer de pastel. Ah, é? É, aí ó, já resolve duas coisas suas. Então, esse é o meu sonho de consumo. E já existe, em Fortaleza. Ítalo Alcântara. O cearense de tudo inventa e dessa vez a novidade juntou duas coisas que ninguém nunca tinha pensado, pastel e hambúrguer. As pessoas por aqui não estão sabendo lidar com a receita que, segundo o gerente de marketing do Barney's Burger, Edson Rocha, começou literalmente com uma mentira. Na verdade, surgiu da ideia da gente fazer uma brincadeira com o 1º de abril, que é o dia da mentira. O dono do bar pensou em fazer uma brincadeira assim, vamos criar uma coisa que as pessoas acham que não... Bom, eu vou começar falando dessa pulseira que você está levando no seu pulso direito. Gostou? Menino, você virou hippie? Não, na verdade eu fiz pequenas férias agora pela Amazônia. Aí eu fui fazer um daquele tour pela selva, que não é bem um tour pela selva, né? É uma trilha, tipo Horto Florestal que você pega lá. É mesmo? É. E aí o índio, que era o nosso guia, ele fez artesanato na nossa frente ali. Ele fez essa pulseira, ele fez um quiz. E eu acertei a resposta. Era a pergunta? Ele mostrou uma árvore bem no comecinho do passeio. E aí no finalzinho do passeio a gente tava passando por uma árvore igual, que é a árvore Amapá. Que solta um leite que serve pra você cicatrizar. Uau! E aí ele fez lá essa pulseira. E aí eu acertei que o nome da árvore era Amapá. E aí... ele deu 3 nós, você tem que fazer 3 pedidos pra Mãe Natureza. E agora, se cortar uma delas era pra não chover, né? Mas não adiantou, choveu pra caramba na Rainforest. Vamos tirar uma foto e botar no Instagram, vamos Continue. Colocar. E ó, ao contrário do Reinaldo Azevedo, que viajou. Sim. Eu vi ele voltando pra fazer o programa. Ele te trouxe algum presente? Não. Não, mas ele me trouxe um sabonete. Ele me trouxe um sabonete da chamando França de uma fedida. vez. Chamando ele de fedida. Olha o que eu te trouxe. Ó. Legal. Linguajar paraense. Arreda aí, afasta aí. Uma camiseta dicionário pra você. Ele te trouxe um sabonete, eu te trouxe um perfume do mercado Não. Do Ver o Peso? Ver o Peso pra você, ó. Perfume do Boto. O que isso atrai? Vai que não dá certo com o Júlio. Atrai macho? Vai que, né? Não, mas dá pra atrair mais ainda o seu macho. E você pensa que acabou? Não, ainda. Um bombom pra gente comer agora de queijo cuia. Olha bombom só. De queijo. Vamos comer agora, vai. Vai contando que eu vou abrindo. Não, eu vou abrir e você vai contando. Então, ó, depois que comecei a fazer esse programa, de verdade, não é mentira isso, mas cada vez mais eu fico interessado em conhecer o Brasil. E aí eu queria ir pra uma cidade, como eu já te falei, pra uma capital que eu não conhecesse ainda, que era Belém. Belém eu nunca tinha ido. E amei Belém. E eu já tinha ido 4 vezes pra Manaus a trabalho. E nunca tinha feito turismo em Manaus. Então eu falei, vou juntar. É bom esse bombom? Muito bom. É pra dividir, viu? Não, eu tô te dando a metade. Não, continua contando, vai. Bom, hein? A gente é mal educado e fala com a boca cheia. Aí, eu fiz então Manaus. Que bom. Fiz um cruzeiro maravilhoso pelo Rio Solimões. Um barco super bacana. E depois Belém. E o que eu comi de coisa diferente, por exemplo, eu não gosto de peixe. Mas aí, pirarucu, tambaqui,
Sabe que tem gosto de frango, né? Então me esbaldei com os peixes, com as frutas, com sorvetes. Nossa, Belém, o que eu tomei sorvete, Mayara? Tomou sorvete de quê? Uxi, carimbó, uxi é uma fruta. Tomei de mangaba, taperebá. Tomei tudo, açaí, tapioca. Nossa, que maravilha. Eu tô com 2 quilos a mais, né, de quando eu fui. Mas foram quilos bem ganhados, né? Nossa, costela de tambaqui, que delícia é aquilo. Pato no tucupi, eu não gostei de tacacá. Mas, e você fez um cruzeiro, né? Lá no Amazonas, me conta. Não, maravilhoso. Aí você desce do barco pra pescar piranha em determinado momento. Aí faz esse passeio. Tinha um passeio noturno pra olhar jacaré e os bichos da Amazônia. Conhece casa do caboclo de lá. Muito, muito bacana. Voltei cheio de pauta, de ideia. Gostando cada vez mais do Brasil. Em Belém, eu fiz aquela visita à casa da Dona Nena, que é na Ilha do Combu, que faz um chocolate orgânico maravilhoso. Nossa, mas muito. A Estação das Docas. É lindo lá, né? Eu fui uma vez. Nossa, eu achei bem mais bacana, conceitualmente, do que Porto Madeiro. O Teatro Amazonas, espetáculo, né? As visitas guiadas. E nós estamos ainda muito sensibilizados com a tragédia de Brumadinho. Tanto que na semana passada o nosso programa não foi ao ar, porque estávamos todos concentrados nessa cobertura que mobilizou e continuou mobilizando grande parte da nossa redação, incluindo a Mayara Bastianello, que está em Minas Gerais. Esse programa foi gravado antes da viagem da Mayara e nós esperamos que seja aí um respiro nessas dramáticas notícias que ainda estão chegando de lá. Sou das Minas de Ouro, das Montanhas Gerais. Então vamos lá. E começa agora na cidade de Piedade, no interior de São Paulo, conversando com a dona de 95 medalhas conquistadas ao longo de 7 anos. A Kelly Cordeiro é campeã no braço de ferro. Ô Kelly, quando você descobriu que tinha um braço tão forte assim, hein? Então, na verdade, eu cresci vendo meu pai praticando esse esporte, sabe? E aí a gente foi pegando gosto pela coisa e a gente começou a treinar junto com ele. A gente quem? Você tem irmãs que também fazem? Na verdade, nós 4 em casa praticamos esse esporte. É meu pai, a minha mãe, eu e minha irmã. Que demais! Vocês competem entre vocês, assim, fim de semana, dia de semana, pra treinar? Sim, a gente treina em casa 3 vezes por semana e o treino é entre a gente mesmo, é nós 4. E tem que falar braço de ferro, né? Queda de braço não pode falar. Não pode. Porque senão o braço cai. Queda de braço não dá, né? Meu braço caiu, fui pro hospital. Dá pra chamar do quê, hein, Kelly? E começa agora falando de cinema. Já que falamos do Oscar neste final de semana, nós vamos apresentar o cearense Miguel Batista, ele que nasceu em Limoeiro do Norte e hoje mora em Diadema, na Grande São Paulo. Miguel Batista tem 71 anos e faz filmes. Isso, ele é um cineasta amador e também um pedreiro, por isso ganhou o apelido de pedreiro cineasta. Seu Miguel, o senhor já sonhou alguma vez em ganhar um Oscar? Olha, é complicado ganhar um Oscar, né? Porque você sabe, eu sou pedreiro, faço cinema. Para ganhar um Oscar é um pouco complicado, né? Eu já estou sonhando, pelo menos, eu vou lá no Ceará fazer um documentário, pelo menos se eu ganhar uma rapadura, pra mim já tá muito bom. Mas olha... Mas vamos explicar uma coisa, só explicar uma coisa. O Miguel falou que é pedreiro e faz cinema. Só que, gente, não é que ele constrói o cinema, ele faz o filme, né, Miguel? Exato. Faço sim. Ele faz os dois, né, Miguel? Se precisar, você constrói cinema também, né? Você já construiu algum cinema? Olha, já. Olá, Mayara! Oi, Marcelo. Tocando o barquinho aqui, né? Nesse fim de semana. Aliás, nosso estúdio aqui tá vazio, né? Nós estamos sem o nosso ouvinte número 1. E até vou explicar pro ouvinte, né? Não tô dizendo que você que tá nos ouvindo aí, que acompanha o É Brasil, que não acaba mais todas as semanas, não seja o ouvinte número 1. É claro. Mas quem ouvia o nosso programa primeiro... Antes de ir pro ar, quando a gente tava gravando, era Ricardo Boechat. A cadeirinha dele aqui na minha frente tá vazia. Dá um aperto no coração, Marcelo, porque foi uma semana muito difícil, né? Pra todo mundo aqui. Pra vocês entenderem, né? Traumatizante pra gente. Exatamente. Pra vocês
entenderem o que aconteceu, no fim da tarde daquela segunda-feira, o Marcelo veio aqui, todos os colunistas vieram, todos juntos fazer uma homenagem para ele. E é claro que o Brasil, que não acaba mais, não ficaria de fora de fazer essa homenagem, né, para esse grande ídolo nosso. Viola está chorando. Porque nós temos aqui o estúdio principal da Band News FM, que é aquele que aparece no Café com Jornal, né, onde todos os programas são transmitidos ao vivo, e tem o estúdio número 2 que fica ao lado, em que nós gravamos o nosso programa aqui às terças-feiras. E que era onde o Boechat fazia a transmissão apenas para o Rio de Janeiro, então ele pulava para outro estúdio. Ele vinha para o estúdio número 2, terminava por volta das 11h30. Isso, e ficava respondendo ouvinte, lendo e-mail. E ficava aqui, então nós entrávamos, ele falava assim, vou ficar quietinho aqui. Quietinho ele não ficava muito, né? E você pensava assim, Boni, nem tá prestando atenção no que a gente tá falando. Aí de repente ele dava uma gargalhada de uma bobagem que a gente falava. Ou ele contava uma história dele que tinha a ver com aquela... isso me faz lembrar tal coisa. Aí a gente parava a gravação para ouvir as histórias. E em toda a história tinha uma pauta também. Eu falo, nossa, isso vale um contando, ninguém acredita. Taxi Show, ele sugeriu pra gente. Taxi Show. A mãe dele, a dona Mercedes, uma vez contou a história dela ser colecionadora de itens de Natal. Não só colecionadora, ela era a maior ganhadora dos concursos que a prefeitura de Niterói fazia de casa mais decorada. Ela ainda né? A maior ganhadora. E nessas conversas a gente acabou descobrindo muitas coisas do Boechat quando era criança, porque ele contava muito das travessuras dele aqui. Então um dia nós ligamos pra dona Mercedes. Foi num programa de Dia das Mães. Nós pedimos, falou assim, Boechat, você acha que a gente pode ligar? Falou, minha mãe adora vocês, pode ligar lá. E a gente nem sabia se já começava a gravar direto. Dona Mercedes, vamos gravar. Ficou todo sem jeito, mas no fim foi sensacional. Foi uma festa. Vamos relembrar, em homenagem ao nosso eterno Boechat, como é que foi esse papo com a dona Mercedes, falando dele, né? Não é Brasil que não acaba mais, especial Dia das Mães. A senhora lembra alguma coisa que ele aprontou, assim, que deixou, de criança, que deixou a senhora muito brava, assim? Eu corri atrás dele e ele correu muito mais rápido, ele era uma saeta, bem rápido na hora de correr. Se trancou no banheiro. E eu, do lado de fora, Ricardo, abre porque tu tens que apanhar. Ricardo, abre. E Ricardo nada de abrir. Aí eu deixei, falei, na hora que sair, porque podiam sair 4 horas depois que apanhava. Não queria saber. Uma hora vai sair, né? Porque não era na hora. Uma hora vai sentir fome. Alguma hora ele ia sair daquele banheiro. Aí eu fui fazer, de repente eu sinto uma explosão dentro do banheiro e o grito dele. Bom, já pode imaginar, não sei se você mãe, mas meu coração deu aquele pulo na boca e voltou de novo para o lugar e saí correndo. Bati na porta e só escutava ele chorar dentro. Eu meti a mão na porta, quebrei a porta. Graças a Deus não era maciça, era daquelas portas fajutas. Dei uma empurrada na porta, assim, consegui abrir. Ele estava com a cara cheia de sangue. O espelho do banheiro tinha quebrado. Era aqueles coisas de colocar a toalha que tinha um barrote de vidro, eram de louça, aquilo tinha explodido. Bom, quando eu vi o sangue na cara, porque eu não sou daquelas que sai gritando, nem fazendo escândalo, não, eu tomo atitude na hora. Aí eu peguei logo ele, joguei água na cara, lavei a cara, vi de onde saía o sangue era que tinha cortado aqui na frente do supercílio. Então qualquer corte na frente ou na cabeça sangra muito. Então você primeiro que tem que fazer antes de achar que está morrendo é ver o que foi realmente que houve. Bom, aí eu lavei, bom, já vi que não ia morrer, dei a palmada, botei pra fora. Já que não vai morrer, vai apanhar. Aí, assim, mesmo acho que mesmo morto batia, assim. Porque eu acho que, E o que ele tinha feito? Ele levou uma granada pro banheiro, dona Mercedes? Não, eu tinha um armarinho embutido, que era onde ficavam todos os remédios, algodão, os remédios do dia a dia, metiolate, meu marido tomava muita sal de fruta, essas coisas todas, que vivia com azia. E então ele pegou um vidro e começou a misturar coisas. Eu acho que ele meteu sal de fruta, tampou, aquilo virou uma bomba, aquilo deu explosão. Ao dar a explosão, quebrou o espelho, quebrou a coisa, e aí ele levou um corte.
Mas são coisas que podiam ter sido muito graves. Sim! Entende como foi isso? Imagina! É que eu sempre fui nesse aspecto, me desculpem, não sei, mas eu sempre fui muito cuidadosa com negócios que podiam ser tóxicos, etc, etc.